Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é hora da gente falar, chegou a hora da gente falar de um dos filmes que eu considero um dos melhores da ficção científica apresentados em 2023. E ele carrega consigo uma grande responsabilidade, porque ele tem 70 anos nas suas costas e ele traz agora, depois de 7 décadas, um espetáculo, como poucas das vezes a gente vê, principalmente pela temática que ele carrega para ser apresentado. E eu tô falando de Godzilla Minus One, o filme que traz de volta o enorme kaiju que lá em 1954 foi apresentado a nós e desde então cativou o coração de todos os amantes da ficção científica e do conceito dos kaijus, e assim se estabeleceu, trazendo subprodutos daí para frente, outros personagens que vieram junto com ele, e assim cresceu literalmente a paixão por esse personagem que hoje tem aí os seus 70 anos comemorando com muita grandiosidade através de uma película tão bem representada e tão bem estruturada que foi nos entregue agora no final de 2023. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto começa hoje. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário. E olha, cara, eu queria ressaltar, quando eu fiz o react deste trailer, pouca gente deu atenção. Em alguns outros veículos de comunicação aqui no YouTube, eu vi o pessoal também meio torcendo o nariz, que não sei o que lá. E muitos, assim como eu, falamos desde o início, esse filme vai fazer a diferença, porque ele está trazendo um diferencial. É uma história que está equilibrando aí a questão do drama humano com a criatura, de uma forma como a gente pouco viu, principalmente pelas produções americanas que estão trazendo o Godzilla aí. E olha, vou contar para vocês, tivemos aí a Monarch, o Legado de Monstros, que contou passo a passo, junto, obviamente, com base nos filmes de Godzilla que foram apresentados, os americanos pelo menos, para poder justificar algumas questões que vão ser abordadas agora na segunda etapa de Godzilla vs Kong. Só que nesta película aqui, a gente tem um Godzilla raiz, exatamente aquele Godzilla que foi construído desde os ataques atômicos, que inclusive foram os testes atômicos que foram feitos no atol de Bikini em 1954, que são a base da construção desse personagem que faz ele ser quem ele é hoje. Basicamente, é uma história que envolve lá o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde um piloto kamikaze que está ali justamente para poder honrar o seu legado, a sua história em nome do seu país, mas ele é pego de surpresa por uma criatura que invade a ilha onde ele ia carregar o seu avião de bombas. E essa criatura é o Godzilla, que ainda está em construção, ainda está em formação. E ele é colocado à prova porque o chefe que estava nessa ilha, que ia carregar o avião dele, que inclusive era o mecânico do avião dele, diz a ele para usar as metralhadoras do seu avião para poder combater aquela criatura. E ele não faz isso. Ele entra num pânico, ele se amedronta, ele evade da função dele enquanto kamikaze. Para quem não sabe o conceito de kamikaze, são os pilotos que entregam a sua própria vida em nome do seu país na época da Segunda Guerra no Japão. E assim ele deserda da sua função e ele assim vai de volta para o seu país com a culpa de não ter salvado aqueles que morreram na hora do ataque do Godzilla. E assim segue a vida dele com esse fantasma na cabeça. Então a história já começa assim bem dramática, porque você emerge, você se aprofunda dentro da cultura deste povo nessa época que era tão arraigada, tão forte, e isso te leva a entender por que este Japão tão amargurado, tão triste, derrotado da guerra e principalmente devastado pelos ataques americanos e pelas bombas atômicas, né? Vive agora este drama. São lá, você vê que a história, ele está lá, o personagem principal, ele está vivendo praticamente num lugar devastado, quase assim, ruínas o lugar, né? E ele consegue aos poucos se retomar. E como que o drama dele fica
maior a partir daí é que no momento em que ele está, no momento determinado da história, que ele se vê numa situação onde o povo que está ali está tentando correr atrás de uma mulher que roubou comida, precisa de comida, essa mulher deixa uma criança com ele. E essa criança, ele não abandona essa criança. Ele poderia ter feito isso a qualquer momento, mas ele não faz isso. E por conta disso, ao retornar para sua casa, já na intenção de cuidar dessa criança, ele se reencontra com esta moça. E ali eles criam um laço não diretamente amoroso, mas um laço pela necessidade de salvar, principalmente aquela criança, né? E o Kiko, se eu não me engano, é o nome da garotinha que é salva, né? Ela, sim, como eu disse no meu vídeo do Instagram, é a representação do maior sofrimento que o Japão passou nesse período. E o pior, né? Olha a situação. Ele, o piloto kamikaze, que perdeu os pais, inclusive, na guerra, porque o lugar onde ele foi, era o bairro onde ele morava, estava tudo devastado. Os pais já não estão mais vivos. E essa moça, também perdida, perdeu toda a família. E essa garotinha, essa bebê, perdeu tudo também. A única coisa que ela tinha era aquela moça que a encontrou jogada depois da devastação toda da guerra e salvou essa garota. E essas histórias se cruzam e eles acabam se tornando uma família disfuncional, entre aspas, que acaba se afeiçoando e um cuidando do outro. E a história segue a partir daí porque, enfim, em meio a toda essa devastação, em meio a toda essa tristeza, temos a culpa do personagem, né? E a gente tem essa criança, temos essa mulher que está tentando se reerguer, né? Temos a visão daqueles que estão ao redor, sabendo que o herói entre aspas, o herói da história é um kamikaze que abandonou a sua função e é apontado a todo tempo como um covarde. Além da culpa que ele carrega, ele precisa ter que escutar isso ainda, que ele é um covarde, que ele não representou o país dele. E ele vive atormentado por causa disso. E mais tormento é um Japão devastado, que além de devastado, vivencia a presença de uma coisa gigantesca que vem para destruir ainda mais o que já está destruído, que é o Godzilla. Cara, e a história segue desse jeito e a gente entra numa catarse tão profunda com tudo isso daí, porque a gente sabe que o país passou por toda essa situação, né? E além de tudo, carrega ainda a chaga de ter sido derrotado de uma forma tão devastadora em cima de uma bomba atômica, né? E a história passa justamente esse peso de dor dessa população caída e aquele orgulho nacional que eles tinham todo jogado ao léu, com base agora em uma criatura que representa tudo isso daí, principalmente na hora mais aterrorizante da vida deles. E vamos falar de Godzilla. Quando essa criatura aparece pela primeira vez, meu amigo, pela primeira vez não, pela segunda, porque a primeira vez foi na ilha, quando ele foi abordado lá com os caras, né? Quando ela aparece efetivamente lá no Japão, meu amigo, eu não sei qual que é a cidade que está sendo abordada mas estão lá no Japão. Mas, meu amigo, quando ele chega, todos acham que já o que estava para ser feito, já o que poderiam ter recuperado, já estavam em progresso, poderiam voltar a ser quem eles eram. Eis que vem o Godzilla de forma avassaladora. Detalhe, né? Alguns pescadores por ali, alguns navios haviam visto o Godzilla já, né? Nadando ali no oceano. E ninguém ainda conseguiu traçar um plano de como conter uma criatura daquele tamanho. Os outros países, né, foram avisados dessa ameaça, mas quer saber? Ninguém quis saber dos caras. O problema é de vocês, mais ou menos assim. Se vira. Nós não temos nada a ver com isso, nós temos outras coisas a se preocupar. Vocês são Japão, vocês que deem o seu jeito. E a gente vê a angústia de você ser abandonado e mais uma vez ser pisoteado por uma força tão poderosa que eles se sentem frustrados e pequenos, literalmente, de lidar com aquilo, né? E vamos falar do Godzilla entrando na cidade, cara. Fazendo comparações, eu já até comentei isso aqui em outros vídeos, mas eu quero potencializar aqui.
Você vê o Godzilla dando um bafo atômico, Godzilla americano, esse que lutou contra o King Kong, dando um bafo atômico, destruindo um Muto, ok, né? Assusta, né? É uma força, uma potência, arrebentou com o cara, mas parece um maçarico. Juro pra vocês, o foguinho que sai da boca desse Godzilla americano é um maçarico de fazer solda. Exatamente. Agora, o bafo atômico deste Godzilla Minus One, que eu quero dar mais um detalhe antes de eu falar do poderio bélico que essa criatura tem. Este Godzilla, visualmente comparado com o Godzilla americano, ele é infinitamente fiel ao Godzilla de 1954. O design é o mesmo, a forma, a expressão é a mesma, só que agora com uma qualidade visual, com efeitos visuais em cima da criatura, que deram muito mais valor e muito mais energia, muito mais gás para esse monstro que cativou a gente há tanto tempo. E aí, falando da baforada atômica, vamos narrar desde o começo. Estão todos lá, inclusive o casal da história, né? A garotinha tá lá guardada, tá lá sendo cuidada por uma senhora que é vizinha deles. E eles estão lá na cidade. E por que os dois estão na cidade? Ela tá indo trabalhar, ela tinha conseguido um trabalho. E ele foi atrás dela sabendo da chegada do Godzilla. E quando ele chega lá, o caos já está instaurado, porque a criatura já está pisando no asfalto. Quando ele pisa no asfalto, galera, o asfalto craquela assim. E quem estiver passando ali é uma quebrada. Sabe, vocês assistiram a falha de San Andreas? Quando o chão começa a quebrar, é aquilo, mais um pouco. E as pessoas começam a cair nos buracos, né? Ninguém se sustenta. O Godzilla dá uma bocada em um dos vagões do trem que a moça está. Inclusive o vagão, a composição que ela tá ali, o Godzilla tá ali mordendo uma logo após. É assim, o efeito visual dela se equilibrando enquanto ele abocanha aquilo e faz assim. Cara, ainda mais o que eles estão vivendo, a situação precária que eles estão vivendo, ainda passando por aquilo, te coloca numa situação assim, bem delicada. Você compra aquela ideia junto com todas aquelas pessoas que estão sofrendo. Vou falar da cena dos repórteres. Tem uma cena que os repórteres estão lá no topo de um prédio e estão lá os caras querendo a manchete, o Pulitzer, né? Para fazer a manchete do Godzilla. O Godzilla aqui na avenida e os caras aqui em cima do prédio. E eles narrando. Estamos aqui em primeira mão, exclusivo, dando destaque ao trabalho exclusivo que eles estão fazendo. E o bicho lá. Cara, é nessa hora que o bicho dá uma virada assim, ele dá uma rabada, uma caudada no pé do prédio, que aquilo cai como se fosse um dominó, como se fosse nada, e todos eles narrando e morrendo, e tudo aquilo vai abaixo com todos eles, cara, e eles ali fazendo a reportagem. É insano. E no meio de tudo isso, Godzilla andando, as pessoas ali, na hora que ele dá essa caudada, não é só o prédio, é quem tá lá embaixo também, porque todo o concreto que ele vai arrastando, vai pra cima de quem tá andando ali, e as pessoas não são nada perto daquela energia, daquela potência, daquela criatura colossal. E pra piorar, na hora que estão todos ali, na hora que tá todo mundo assim, já sofrendo, com só essa passagem, essa pequena passeada do Godzilla ali, ele começa a preparar a sua baforada atômica. E como que eles representaram isso? Cada uma dessas couraças que ele tem, dessas coisas craqueladas que ele tem nas costas, elas começam a subir como se fosse um aviso de que a energia está retomando, né? E vai subindo uma a uma, né? E quando chega aqui, quando chega na boca dele, a gente percebe que ele está... Sabe quando você vai retomar um fôlego e você puxa o ar, né? Quando ele faz isso, você pode ver que tem uma luminescência azul já saindo da boca dele. Quando a última guelrazinha, a última craca que tem aqui nas costas, ele chega aqui perto da cabeça, ele se enche de energia e solta. E quando vai como se fosse... Nossa, cara, é insano. O diretor desse filme é o Takashi Yamazaki. E eu fiz uma comparação porque quando ele soltou essa energia, na hora que a energia cai no lugar,
dá uma reação de bomba atômica. É uma outra Hiroshima que tá passando ali. E vem a onda de energia que varre todo mundo. Sendo ele o diretor desse filme, ele também dirigiu o clássico dos animes, né? Que pra mim, pelo menos, que foi o Space Battleship Yamato, fez a versão live action. E para quem é próprio aí do Yamato, sabe que a espaçonave tem na sua proa uma arma conhecida como a arma de ondas, né, que faz uma fissão nuclear e devasta tudo que tiver ali, né? E a rajada o bafo atômico do Godzilla e o poder que aquilo tem é a mesma energia, a mesma potência que a arma de ondas tem quando ela é ativada. O casal que estava ali tentando um salvar o outro, eles se encontram, eles conseguem se salvar, eles conseguem se encontrar. Nessa hora, o herói da história, ele é empurrado pela moça e a onda de energia leva ela embora. Assim. Nossa, aí você entra em depressão, porque você já tá vendo a situação que os dois estão. O país como é que tá, as pessoas como estão sofrendo, e ainda vem mais isso. E a garotinha, e a tal da Yukiko, como é que fica a vida dela depois de tudo isso daí? Ela amava essa garota, ela considerava essa garota como mãe dela. Tá sentindo como que o drama humano entra junto com tudo isso? E vai, cara. As esperanças morrem, inclusive você que tá assistindo, você fica desesperançoso, você fala, acabou, o filme acabou, eu não tenho mais o que fazer aqui. Chega, a vida é isso, é essa desgraça, não tem como voltar atrás. Eu fico até emocionado de falar, cara, porque me pegou. Nossa, cara, eu me vi em momentos ali na cadeira do cinema, me segurando como poucas vezes eu já fiz em muitos anos, vendo isso daí. A última vez que eu fiz isso, me segurar e me emocionar, foi com Vingadores Ultimato, exatamente. E desde então, só agora, com Godzilla Minus One, que eu tive essa catarse. E eu vou falar, cara, a gente perde as esperanças nessas horas, né? E é quando a gente vê como o Japão, nessa hora, as pessoas ali são unidos nesse ponto, né? E eles traçam um plano depois de toda essa desgraça, depois de toda essa tristeza, depois que o Godzilla vai embora e deixa devastado. Aliás, as pessoas, na hora que a bomba, na hora que ele consegue explodir com a rajada, na hora que a onda vem, todos os que sobraram, que estavam ali na avenida, fugindo da pisada dele, na hora que eles veem aquela bomba, eu juro, todo mundo se entrega. Eu vou fazer o quê? A onda vem. As pessoas só se conformam, cara. É de doer você ver aquela devastação e as pessoas aceitando. Por quê? Porque não há mais o que fazer. E isso é demais, cara. Nossa, isso é um paralelo da vida, às vezes, quando você vê tanta injustiça, tanta coisa assim. É muito paralelo da vida. É de doer mesmo, né? Bom, no final da história, eles se unem, né? Eles conseguem criar um plano mirabolante lá, de fazer o Godzilla afundar e usar a pressão do mar para fragilizar o corpo dele. O piloto kamikaze eles arrumam um avião pro piloto kamikaze. O cara que desgraçou a vida dele falou que ele era culpado pelos amigos terem morrido na ilha. Vai ajudar a consertar o avião, ele vai com o avião, enfim, é uma cena muito bonita, uma cena de guerra, onde todos eles se unem com navios de guerra, com navios de reboque e esse avião para poder lutar contra o Godzilla. Uma criatura, assim, avassaladora e basicamente indestrutível, porque em alguns momentos da história eles conseguem explodir o Godzilla pela boca, ele se machuca, mas ele se recompõe muito rápido, é um Wolverine tamanho gigante, né? E assim segue a história. E eles conseguem, obviamente, depois de um certo momento, o piloto principalmente, implantar uma bomba dentro da boca do Godzilla e assim fragilizar, explodir o Godzilla de uma vez, principalmente depois que ele passou pelo período congelante de ter ido para o fundo do mar e fragilizar a estrutura corporal dele. Eles conseguem, né? Uma cena linda, é uma sequência linda de ver a luta que todos esses pilotos e marinheiros têm, marinheiros inclusive que estavam aposentados, se uniram numa força para ver se salvavam o lugar e o país contra essa criatura avassaladora. E eles conseguem, cara. É muito bacana você ver a engenhosidade que tudo isso tem até o ápice da história, que é abater a criatura. E o mais lindo é que você passa o filme inteiro triste. Sabe quando você assistiu Vingadores Guerra Infinita?
Quando todo mundo morre, a sensação é essa. Só que aí vem a sensação ultimato, quando você tem uma única chance de salvar todo mundo, e é quando isso acontece, quando eles conseguem derrubar o Godzilla. E o mais lindo da história é quando o piloto do avião, o piloto kamikaze, se lembra de quando o mecânico do avião disse para ele, na hora que ele estava ensinando como que ele tem que fazer para poder usar o avião para matar o Godzilla, ele diz assim, que ele não quer condená-lo por não ter feito o que ele fez na ilha, por não ter sido matado em nome dos colegas, mas que ele queria que ele vivesse, porque todo mundo tem o direito de viver. Contrapondo completamente as culturas daquela época e a visão que aquele povo tinha com relação aos seus heróis. E ali ele tem a permissão de viver. E quando ele recebe essa permissão de viver e volta depois dessa longa aventura, depois que ele é resgatado, que ele pula de paraquedas, ele deixa o avião e pula de paraquedas, ele recebe a notícia de que a moça está viva. E assim, eles todos se reencontram, inclusive a garotinha junto com ele, e assim a história termina, como se fosse um Japão renascendo com outra força, grandioso, e daí pra frente. Isso, cara, é pra chorar, mas é pra chorar de soluçar. Como que um filme de monstro faz isso com a gente? Godzilla Minus One fez isso. Eles trouxeram fidelidade, eles trouxeram história, eles trouxeram legado, eles trouxeram profundidade. E tudo isso fez esse filme um filme grandioso, que marcou história nos filmes de ficção científica e finalmente deu a importância verdadeira que o legado dos kaijus merecem. Bom, vocês me desculpem ter sido tão emocionado de falar dessa forma, mas realmente esse filme é um marco e ele realmente deixa uma história muito interessante e que pode voltar, porque no momento em que o Godzilla vai afundando no mar, aquele corpo destruído, porque ele se quebra todo depois da explosão da bomba, ele se desfaz todo e afunda. Só que parte da carne dele que vai caindo no fundo do mar começa a pulsar e se reconstituir, dando a gente a noção de que vai provavelmente ter uma segunda parte, e espero que tão profunda quanto a primeira. Meus amigos, agradeço vocês terem esperado, porque esse filme eu fui assistir quase saindo de cartaz lá no finalzinho de dezembro, mas fui no cinema, não queria deixar para assistir em qualquer outra plataforma de streaming ou em qualquer circuito alternativo. Fui, inclusive no Conjunto Nacional, local onde eu tive a oportunidade de assistir Star Wars pela primeira vez, quando eu era bem garotinho. Foi um momento assim, nostálgico, mais que nostálgico, foi emocionante. Mas é isso, galera. Eu queria saber de vocês. Se vocês assistiram Godzilla Minus One, deixa aqui o seu comentário. Diz aí se você gostou, se você não gostou. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alex Fury. Um grande abraço para vocês. Comentem, deixe seu comentário. E até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!